A partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, David e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar o programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você, todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã. Sempre que ouvimos falar de alta performance, vemos que se refere muitas vezes a grandes esportistas de ponta, ou então a máquinas, motores e equipamentos de última geração. Mas como é melhorar nossa performance naquilo que fazemos todos os dias? Seja em atividades físicas, em tarefas de casa, no trabalho e até mesmo nas horas vagas. Pois é, o programa de hoje vai falar sobre como conseguir e alcançar alta performance em tudo que você faz no dia a dia. E você pode participar aqui do programa, trazendo algo que você faz e que queira compartilhar conosco e com os outros ouvintes, ou enviando dúvidas e sugestões para deixar nossas manhãs muito mais ricas e agradáveis. Entre em contato com a gente pelos telefones 3322-1290 ou no TIM 98184-3509 ou também no Vivo 99760-5737 ou também enviando mensagens no 011 99879-6251. E ainda você pode mandar e-mail apresentando suas dúvidas, suas sugestões no e-mail altaprevale, tudo junto, altaprevale@gmail.com. A sua participação aqui é muito importante e será sempre muito bem-vinda. Para isso, estamos aqui, eu, Albert Busso, Davi Souza Lima, que é estudioso da mente humana e estudioso também do esporte na sua totalidade, e Dr. Hélio Souza Lima, também estudioso da mente humana e do bem-estar geral, e um dos fundadores do Centro Educacional Souza Lima de São José dos Campos, juntamente com a professora Sueli Souza Lima, que também deve estar nos ouvindo agora. Bom dia, Sueli. E bom dia, muito bom dia, Davi, Dr. Hélio. Bom dia, Albert. Bom dia, Dr. Hélio. Bom dia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês, enfim, com o pessoal que está ouvindo o rádio. E também apresentar o Albert, né? O Albert também é uma pessoa que estuda muito a mente humana, uma pessoa que gosta bastante de esporte, né? Foi um esportista, continua praticando atividade física. Enfim, eu acho que a ideia do programa vai ser a gente, de alguma maneira, interagir com todos vocês aí que estão nos ouvindo e a gente ter um papo legal, gostoso por aqui. Que legal, Dr. Hélio, bom dia. Bom dia, Albert, Davi, caro ouvinte. É um prazer muito grande estar essa manhã, dando início junto com os dois, esse programa que nós pensamos que podemos atingir os nossos objetivos através de fornecimento de dados para que você, caro ouvinte, possa melhorar a sua performance. Que legal! E nós vamos estar, nós três, todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã, com você. E nós vamos trazer muitas entrevistas sobre o que acontece de melhor no Vale do Paraíba, em questão de esporte, em questão de lazer e cultura, para você ter uma vida de muito melhor bem-estar e muito mais feliz. E para ajudar a entender melhor um pouquinho, vou lançar uma pergunta abrindo essa nossa conversa aqui. O que é alta performance? Quem é que sabe? O que é alta performance?
Então, Albert, o conceito de alta performance é um conceito que está muito em voga hoje em dia, né? Hoje as pessoas estão procurando esse aspecto aí de alta performance. O que é alta performance? Alta performance nada mais é do que você ter nas atividades que você se dispõe a fazer um rendimento, uma eficiência o mais próximo possível do melhor rendimento nesse sentido. Deixa eu codificar o que seria isso. Então você tem um objetivo, você quer fazer alguma coisa, você coloca na sua cabeça que você quer fazer alguma coisa, mas como é que você vai fazer aquilo gastando a menor quantidade de energia possível, talvez gastando menos recursos, enfim, menos tempo, fazendo com que você atinja o objetivo que você se propôs a atingir de uma maneira bastante eficiente. Que legal. Doutor Hélio, pode falar um pouquinho também? Sim. Eu acho esse conceito que o doutor Davi acabou de passar, assim, fundamental, porque ele nos obriga a sair do lugar, ele nos obriga voluntariamente a gente ir atrás daquilo que é melhor. Como é que eu posso ser um melhor pai? Como é que eu posso ser um melhor professor? Que legal. Como é que eu posso ser um melhor qualquer coisa? Não interessa o que você, caro ouvinte, faz ou dedica a sua vida. A nossa preocupação é que você hoje seja melhor do que ontem e amanhã você seja melhor do que hoje, tá certo? E nós vamos aqui discutindo com a nossa experiência de vida, com a nossa experiência acadêmica, tudo isso, dando subsídios, dando informações para que você possa melhorar de uma maneira significativa. Isto é, que você possa até quantificar, que você possa medir como é que você está se tornando um indivíduo melhor. Que bom. E aí a gente fala de alta performance, normalmente a gente fala no esporte, mas como é que é no esporte, na educação física, no cuidado com a mente e o corpo, e em tudo que a gente faz? Você sabe que quando eu ouvi aqui o Dr. Hélio falando, me veio na cabeça o Michael Jordan, que foi um atleta assim de ponta, né, um jogador de basquete norte-americano que foi considerado o melhor jogador de basquete do mundo. E ele costumava falar que quando ele estava treinando ou quando ele estava jogando, a competição que ele tinha não era uma competição contra os adversários dele. A competição que ele fazia era contra ele mesmo. Em que sentido? Então ele dava um exemplo. Quando eu vou treinar, ele costumava jogar no Chicago Bulls, que é um time norte-americano da cidade de Chicago. Ele costumava falar o seguinte: eu vou treinar, se no treino de hoje eu acertei 30 cestas, amanhã eu quero acertar 31. Se hoje eu corri 15 minutos, amanhã eu vou querer correr 15 minutos e 10 segundos. Enfim, ele sempre colocava ele como parâmetro no sentido de ele estar sendo melhor que ele mesmo, né? Então esse é um conceito também interessante no sentido de você tentar sempre estar melhorando, colocando você como parâmetro, né? E isso que você está falando, Davi, me lembra uma história do Pelé, né, o famoso Edson Arantes do Nascimento. Ele sempre dizia, e eu lembro, eu ia muito a Santos, né, e eu via os treinos do Santos quando eu era garoto, e o Pelé terminava o treino, e o que ele fazia? Ele ficava lá cabeceando, jogando, chutando, pulando, fazendo exatamente isso que você está falando, a competição com ele mesmo, buscando sempre o melhor. E quem não faz esporte dessa natureza, né? Quem gosta da sua corridinha de manhã, da sua caminhada, do seu exercício matinal ou durante o dia, como é que é possível conseguir esse alto desempenho, essa alta performance? Isso que você está falando, Albert, eu gostaria de transmitir o que eu estava pensando. Cada época tem algum vocabulário, alguma palavra que expressa aquela época. Eu acho que uma das palavras que expressa a nossa época é investir. Todo mundo, no que eu devo investir? Como eu invisto meu dinheiro? Como eu compro uma propriedade para que daqui a alguns anos eu ganhe dinheiro? Como é que eu faço? No fundo é investir. O nosso programa é investir em você, caro ouvinte. Isto é, o que você tem que fazer para você?
Esqueça, nesse sentido, o outro, tá certo? A competição tem que ser com você. Não queira ser o melhor diante dos outros. Queira ser melhor diante de você, porque o único jeito que você tem de ser melhor do que os outros é ser melhor diante de você mesmo, que fatalmente você vai ser melhor que o outro se o outro não se preocupar em ele também ser melhor que ele mesmo. E a hora que cada um se preocupar em ser melhor do que si mesmo e o outro, também nós vamos desencadear uma competição altamente salutar, porque a minha competição não prejudica o outro. Pelo contrário, eu me torno melhor que eu mesmo. Conclusão, eu fico melhor que o outro. Se o outro quer ficar, ele que trate de competir com ele mesmo, para ele ficar melhor que ele vai ficar melhor que eu. Olha que coisa maravilhosa. É maravilhoso. E aí, dessa forma, cada um pode encontrar o seu ponto de alegria, de satisfação, de felicidade a cada momento da vida, não é? E então, e como é que esse conceito do esporte especificamente, né? Na alta performance, Davi? Então, na alta performance, o que acontece? Só para tentar conceituar um pouco o que é esporte e o que é atividade física, né? Um dos conceitos do esporte é você fazer a atividade física voltada para a competição e para o alto rendimento. Esporte, de uma maneira mais técnica, muitas vezes não está relacionado à saúde. Por quê? Porque você pega, por exemplo, um jogador de futebol que treina 6, 7, 8 horas por dia, né? O número de lesões que ele tem durante a carreira, torce tornozelo, arrebenta o joelho, machuca o ombro, tem pancadas na cabeça, enfim, uma série de lesões que ele tem, e muitas vezes isso faz com que a pessoa tenha problemas durante a carreira e depois da carreira também. É muito frequente, então, esportistas de alto rendimento terem dores crônicas, terem problemas sérios nas articulações, enfim, uma série de problemas. E o conceito de esporte está ligado a isso. O conceito de atividade física, ele está ligado a você fazer exercício físico voltado para a saúde, né? Então, talvez a gente esteja até falando mais aqui nesse sentido, para o público que a gente está querendo atingir, nesse sentido, de fazer a atividade física voltada para a saúde. Mas a ideia do programa é também pegar os conceitos do esporte, do alto rendimento, e a gente tentar chegar num consenso para ver como é que a gente pode usar esses conceitos no dia a dia das pessoas. Claro, e você, caro ouvinte, que está aí, vê se você está gostando, como é que está essa discussão que nós estamos tendo naquilo que pode melhorar a sua vida em muito. Entre em contato com a gente, participa no telefone 3322-1290, 3322-1290, ou no TIM 98184-3509, no Vivo também, 99760-5737, ou também enviando mensagem, se você quiser, no 011 99879-6251. E você pode também mandar e-mail para a gente, se de repente você quer contar uma história, algum caso que você passou, alguma experiência sua, no altaprevale@gmail.com. E continuando, doutor Davi. Não, então, o que acontece também em relação à alta performance, né? Com relação ao esporte, uma coisa que é importante é a gente pegar o que faz um esportista de alto rendimento. Quando eu estou falando assim, alto rendimento, é um atleta que vai disputar uma Olimpíada, vai disputar um campeonato mundial, vai disputar um campeonato brasileiro, enfim, vai disputar competições onde o rendimento máximo normalmente é testado a todo momento. Alguns conceitos são importantes. Primeiro, normalmente esses atletas de alto rendimento, eles precisam de ter uma genética. O que seria isso? É realmente ter uma quantidade, ter os genes adequados, ter uma genética para ter esse rendimento. Outro aspecto é a questão da pessoa ter um treinamento físico, técnico e tático para conseguir ter essa performance no esporte. E o outro aspecto é a pessoa ter um treinamento mental, porque por incrível que pareça, a nossa mente
faz com que a gente consiga coisas, muitas vezes, impressionantes. Então, se a pessoa tem esses requisitos e treina esses requisitos, normalmente ela consegue atingir um objetivo. Agora, como ligar isso à questão do nosso dia a dia, a nós, meros mortais, que não somos esses atletas que estão disputando Olimpíada, que estão disputando campeonatos mundiais e tudo mais? É a gente pegar esses conceitos que eu estou falando e conseguir inserir esses conceitos no nosso dia a dia, que talvez durante o programa a gente vai decodificar melhor isso. E isso que você falou, Davi, é a questão da mente humana, né? O poder da nossa mente, quando você realmente pensa algo, você consegue, doutor Hélio. Então, isso que o Albert acabou de falar, doutor Davi, para mim é fundamental. O que significa isso? Para se conseguir atingir isso tudo que o doutor Davi falou, e nós estamos falando para o público de uma maneira geral, o que é fundamental para você? Duas coisas são fundamentais, por exemplo, atividade física. Como é que eu posso ter uma boa atividade física se eu não tenho uma boa saúde física? E como é que eu posso ter uma boa saúde física? Eu tenho que fazer alguma coisa. Duas coisas são fundamentais para todas as pessoas terem uma boa saúde física. A primeira é a alimentação e a segunda é o sono. Então, se a pessoa não cuidar da sua saúde física, da sua saúde psicológica e todas as outras, mas estamos dizendo da maneira mais simples possível, a saúde física e alimentação, uma alimentação científica, uma alimentação, vamos dizer assim, perfeita, e todo mundo tem que receber informação de o que se entende por uma alimentação adequada, isto é, uma alimentação que me leva a ter saúde. Agora, se eu tiver uma boa alimentação, mas eu não cuidar do meu sono, isto é, eu deitar, dormir poucas horas, se eu não dormir num lugar que tenha silêncio, se eu não dormir num lugar que seja o mais escuro possível, a possibilidade de eu ter um sono reparador é pequeno. Uhum. E Fábio, deixa eu ouvir você, como é que é o seu rendimento, sua alta performance? Conta alguma coisa de alguma experiência sua que você percebeu, o seu desempenho e sua alta performance. Bom dia para todos vocês, mais uma vez uma satisfação participar do seu programa, mas hoje eu posso falar de alta performance só na minha carreira profissional. Lamentavelmente, eu estou meio que ocioso em todo quanto é esforço físico, né? Até devido a um problema de saúde, mas que a gente está tratando para voltar. Até porque eu também errei muito, eu fui durante muito tempo tabagista, né? Tem 2 anos que eu abdiquei desse péssimo hábito, desse vício. E agora bom, que eu tô... Aí a gente adquire um pouco mais de peso. E você sabe que o tabagista, na sua grande maioria, ao longo do tempo, ele começa a se colocar meio de lado em exercício físico. Isso aconteceu comigo. E agora, recuperando-me desse pequeno problema de saúde, a gente com toda certeza voltará a ter uma performance melhor. A alta performance eu só vou voltar a ter quando eu readquirir aquela forma dos meus 28, 30 anos. E eu espero que com essa nossa conversa aqui você se motive cada dia mais, né? Não, já é um fator preponderante. Que bom. E para ter alta performance, e no lazer, no descanso, na tranquilidade, será que a gente pode falar também de alta performance, Davi? Eu acredito que sim. Eu vejo assim, a alta performance, como você, né, como eu disse, você ter uma eficiência extrema numa determinada tarefa que você se propõe a fazer, né? Agora, ninguém consegue também estar 24 horas por dia tendo alta performance, sempre fazendo tudo da melhor maneira possível, gastando a menor energia possível, com o menor tempo possível, enfim, isso não é possível. Então eu vejo o lazer, a cultura, como algo até da gente recarregar as energias, no sentido de você ter momentos de tranquilidade, momentos onde você fica bem com você, com a sua família, enfim, com as pessoas que você gosta, com seus amigos, porque esses momentos vão fazer com que a sua cabeça fique mais tranquila, fique mais calma, para que quando você precisar
ter realmente uma efetividade, uma eficiência muito grande, muito alta numa determinada tarefa, você vai estar preparado para isso. E também, será que a gente pode falar, você já deve ter, caro ouvinte, também tido experiências de alta performance em algum momento ou em vários momentos na sua vida, seja no namoro, no fazer um churrasco, numa conversa, num trabalho, como o Fábio falou, né, na vida profissional. E aí, doutor Hélio? Bom, é muito vasto que nós temos que compartilhar assim com vocês, mas a atividade física para a saúde é outro fator assim fundamental. Se como médico eu diria para você, é quase que impossível a pessoa ter uma excelente saúde, alcançar uma alta performance no setor da saúde, se ela não cuidar da alimentação, do sono, e vou introduzir um terceiro elemento que é a atividade física. E hoje, infelizmente, a nossa sociedade prima pelo sedentarismo, isto é, prima por ficar parado, tá certo? O Fábio, por exemplo, ele está dizendo, então desde que nós chegamos aqui, ele está sentado praticamente na mesma posição que o trabalho dele exige para ele ter um alto desempenho no trabalho, ele tem que ficar nessa posição, ele não pode ficar se mexendo. Mas o fato dele ficar parado, isso não é bom para o corpo dele. Então é fundamental que em todo intervalo ele saia e dê uma voltinha de 2 minutos, 3 minutos, se mexa. E isso é que nós estamos tentando passar para você, caro ouvinte, de que você procure constantemente estar assim em atividade física. Sempre que possível, suba uma escada, desça uma escada, dê uma pequena caminhada, e isso não exclui a necessidade de você periodicamente ir a um campo de futebol, fazer uma caminhada, mas no dia a dia, que é o que nos interessa, mexa-se. Acrescentando só o que o Dr. Hélio falou, algo muito importante do ponto de vista de saúde, do ponto de vista médico, é que quando a gente vai iniciar uma atividade física ou vai fazer qualquer tipo de atividade física, é fundamental você passar por uma avaliação clínica, muitas vezes fazer exames gerais, passar por uma avaliação cardiológica, porque eventualmente pode existir algum problema de saúde, algum problema que às vezes a pessoa não está percebendo no dia a dia e isso pode gerar um problema. Isso não pode ser um obstáculo, é apenas uma maneira mais segura que cada um de nós temos que ter, no sentido da gente fazer a atividade física, mas de uma maneira tranquila e segura. Que bom, né? E aí, no nosso programa, nós vamos sempre trazer para você possibilidades que o Vale do Paraíba oferece, como cultura, lazer, como lugares onde você pode frequentar para você poder melhorar a sua disposição, ter mais motivação para fazer tudo aquilo que você faz, né? E, doutor Hélio, pode falar. Então, nisso que o Davi e o Albert acabaram de falar, tem uma importância muito grande no nosso dia a dia. Vou falar agora para os pais, pai e mãe, por exemplo, e as crianças. É muito importante que nós sejamos os inspiradores para que essa criança se mexa. Porque o que está acontecendo hoje? Os jogos eletrônicos, a televisão, isto é, premia-se que a criança fique parada. Tá certo? Isso é muito ruim para o desenvolvimento da criança. Nós precisamos de pegar a criança e dar uma volta no quarteirão, levar no parque da cidade, fazer qualquer coisa que a criança saia do ambiente de casa e participe em outros ambientes, andando pela praça, andando pela rua, na companhia do pai e da mãe, mas mostrando para a criança que é fundamental que o corpo dela entre em atividade. E essa atividade é muito importante. Quem já não ouviu falar, né, de que em cabeça vazia, como é que é a frase? Oficina do diabo. Oficina do diabo, né? Então, ficar em atividade, buscar atividade todos os dias, né, faz com que sua mente fique muito mais saudável. E você, ouvinte, né, participa aqui do nosso programa, entre no ar e coloque sua questão, sua dúvida aqui com a gente. Vamos poder enriquecer muito mais esse programa. Telefone 3322-1290. E nós temos uma pessoa aqui no ar. Bom dia. Bom dia. Quem é?
Ô, Albert, é Ney Rodrigues. Eu sou professor de Educação Física. Bom dia, Ney. Eu acho que talvez eu seja o professor de Educação Física mais velho da cidade. Vamos lá. Eu me formei em 1971. Aham. E, inclusive, o Pelé foi calouro meu na faculdade, em Que Santos. bacana. E eu acho que em São José dos Campos eu seja talvez um dos professores mais velhos, assim, mais antigos, né? E vocês tocaram realmente num tema muito interessante, que a gente escuta muito pouco, e a população precisa ser bem informada. E esse é um canal maravilhoso. Parabéns, viu? Muito obrigado. O que eu queria dizer é o seguinte, é coisa que você começa a ver depois também que você já viveu muito, né? Eu acho que tem que se trabalhar muito os pais, né, que são sempre reciclados, o avô hoje, é o pai ontem, filho. Os pais têm que tomar muito cuidado com os filhos e ter um entendimento que a criança, ela só se desenvolve até os 19, 21 anos. Uhum. Então, até os 19, 21 anos, ele tem a formação óssea e tem a formação corporal. Então, é muito importante, nessa fase, se fazer a estrutura do corpo, como se fizesse uma casa. Você vai fazer as colunas da casa, que é o que vai suportar a casa, como se fosse o corpo da pessoa. Você está trabalhando as colunas para deixar esse corpo preparado para viver. Eu acho que essa máquina nossa, ela vive 100 anos, viu? Vive, né? Pelo menos 80, 90, vive muito bem, com tudo funcionando. Uhum. Então, o que acontece? Se a gente preparar bem essas colunas, que é a criança, o adolescente, até os 19, 21 anos, ele vai ter condições de viver muito bem, entendeu? Durante todo o resto da vida. Precisar pouco de médico, só questão preventiva. E é isso que a população não vê. Espera então, acontecer, hoje, né? Hoje você vê atividade física, mas como assim, modismo, né? Sim. A pessoa vai fazer aeróbica, vai fazer ginástica, vai fazer zumba, como moda. Ela não entende que isso aí é a saúde. E Ney, isso que você está falando é algo de extrema importância. A maioria das pessoas realmente pensa que para fazer esporte tem que pagar caro, tem que fazer academia, tem que ser o tal na cidade. E, nossa, é muito simples, né? A gente poder colocar essa máquina para funcionar, né? Que é o nosso corpo. Muito simples. Então, o que acontece? O corpo, ele começa a se desgastar quando você não consegue mais andar, correr, subir, lançar. São uma série de coisas que tem que as pessoas começam a cair o ritmo de vida. Então a gente se suicida a médio e longo prazo, muito rápido. Né? É um suicídio a médio e longo prazo. Muito interessante também, Ney, o que você está falando, porque assim, você é professor de educação física, que é um profissional assim, que tem uma valia dentro da sociedade extrema, porque são profissionais que ajudam e colaboram para que as pessoas tenham uma melhor saúde e cuidem tanto do seu corpo quanto da sua mente. E algo que você colocou que é muito interessante, esse aspecto de que o nosso corpo realmente, quando bem cuidado, ele chega aos 80, aos 90, aos 100, eventualmente até mais, mas para o corpo ser bem cuidado, é fundamental praticar atividade física de uma maneira adequada, né, controlada, dependendo cada caso, né, das pessoas em si, cada pessoa, e ter uma alimentação saudável, né? Correto, alimentação é o combustível, né? Então, o que acontece é isso, a gente precisa se preocupar muito também com orientação aos pais, para que a criança e o adolescente tenham um desenvolvimento físico até os 19, 21 anos. Essa é a ideia. Se a criança se o adolescente for ficar com 1,70m e ele tiver uma orientação legal, ele vai aumentar mais 10 centímetros, ele vai chegar a 1,80m. Ele vai ter um tórax,
Um tórax, que é uma caixa torácica, que cabe ali o coração, o pulmão, os órgãos todos ali dentro, confortavelmente. E se ele não fizer, ele vai ficar baixinho, como é a média da população brasileira, né? A caixa torácica dele vai ficar apertada, então vai sofrer muito mais os órgãos, né, internos. Então, é saúde. É saúde, como o Dr. Hélio falou também, né? Alimentação saudável, dormir, o descanso, né? Ele é fundamental, né? E só para terminar, quer dizer, quando você não faz isso, essa pessoa, essa máquina, ela vai durar menos. E aí começa o modismo, né? O cara tá gordo, é moda, vamos andar, vamos correr, vamos fazer isso. Mas e até tem as coisas foram feitas tudo errado, desde o início. E até tem pessoas que acham bonito chamar de calo, né? Chamam de calo sexual, que é uma barriga que às vezes não está condizente com a tua saúde, né? É tudo uma autodefesa, né? Mas olha, muito obrigado, Ney, pela sua participação. Espero que você participe e, se quiser conhecer aqui os nossos estúdios, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês aí, bom programa, viu? Então tá bom, muito bom dia, Ney. Bom dia. E você... escuta, obrigado. Obrigado. E você, ouvinte, também pode participar, faça como o Ney, participa no 3322-1290. E antes de chamar o comercial, eu vou lançar aqui uma pergunta para a gente poder discutir, falar sobre isso logo após os nossos comerciais, né? Nas pequenas atividades do dia, o que a gente pode falar sobre o rendimento, o máximo rendimento e alta performance naquelas pequenas atividades do dia? Por exemplo, até como uma criança amarrar o sapato, né? O que é isso? É algo obrigatório? É algo normal? É algo que pode ser melhorado? O que nós podemos falar sobre as pequenas atividades do dia a dia? Vamos aos nossos intervalos e nos nossos comerciais, no nosso intervalo, e voltamos já já. Pedala São José. Vem aí a segunda edição do Pedala São José. Prepare sua bike, calibre os pneus. Não esqueça do equipamento de proteção. E venha participar do passeio ciclístico. No feriado do dia 19 de março, dia de São José, saída às 9 horas da manhã da Praça da Matriz. Venha pedalar com a gente. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. É com os sonhos que a gente aprende, cresce e evolui na vida. E Gelol está sempre ao seu lado, ajudando você a se levantar e seguir em frente. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Revale na internet. Acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale, a rádio de quem quer saber. A Casas Bahia apresenta um novo conceito em móveis, a cozinha modulada. Se você está procurando design moderno, ela é perfeita. Também é para você que adora receber a família inteira e quer mais espaço. Ou então para quem ama cozinhar e precisa ter o forno, o cooktop e os refrigeradores sempre à mão. E o melhor, como ela é modulada, você monta a cozinha do jeito que você quer, com um preço que só a Casas Bahia tem. Nova cozinha chefe modulada na Casas Bahia, feita pro seu jeito de viver. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Make your life pro seu filho e pra sua filha. Make your life sempre em casa pra família. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Make your life pro seu filho e pra sua filha. Make your life sempre em casa com toda a família. Make your life sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quando você paga o IPTU em dia, contribui para que São José conquiste mais qualidade de vida para todos. Os recursos do IPTU estão sendo investidos na educação, saúde, mobilidade urbana e no desenvolvimento social. E se você pagar a cota única do IPTU, terá um desconto de 7,5%. Você ganha o desconto e a cidade conquista muito mais. IPTU 2015. Mais desconto, mais conquistas. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Programa Alta Performance.
Olá, caro ouvinte, nós estamos de volta aqui e vamos falar sobre essas pequenas atividades do dia a dia. Como é que é, Davi? Então, o interessante é a gente pegar, às vezes, essas pequenas atividades do dia a dia. Sei lá, me veio na cabeça agora essa questão da água, por exemplo, né? Que a gente está tendo um problema muito grande, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, a falta d'água. Enfim, como é que a gente poderia ter uma alta performance em casa, no sentido de o que a gente pode fazer para economizar água e conseguir gastar menos água? Isso vai fazer com que a gente gaste menos dinheiro também, mas a gente está contribuindo com um problema que está existindo no nosso cotidiano. Eu vi, por exemplo, esses dias na internet, um amigo postou que na máquina de lavar, ele lava a roupa e o que acontece? Quando a água vai ser jogada fora, ele não joga fora, ele joga num balde aquela água da máquina de lavar e aí ele pega aquela água e vai lavar a calçada, né? Ou vai lavar o quintal com a água que teoricamente seria lançada para fora, né? Então, às vezes, são coisas que aparentemente são bobas, coisas pequenas, que não são, que você economiza um pouquinho aqui, economiza um pouquinho ali, e, no fundo, essas pequenas coisas fazem uma diferença muito grande no contexto geral. Com certeza, né? Nós podemos sempre melhorar, né, doutor Hélio? Bom, aqui está sendo levantado um conceito que eu acho que é muito importante ser introduzido na vida moderna. Esse conceito é do maximizar nossos recursos. Então, existem inúmeros recursos, tanto de ponto de vista pessoal, como de família e da sociedade, mas esses recursos, no momento, estão sendo todos jogados fora, jogados no lixo, tá certo? Isso que o Dr. Davi acabou de falar, usar a água que lavou a roupa para lavar o quintal, lavar a calçada. Olha que coisa maravilhosa. Agora, se nós estendermos esse conceito, isto é, todas as coisas que eu estou fazendo, tá certo? Como eu posso usar como subproduto para fazer uma outra coisa? Por exemplo, a gente sair com as crianças para que eles façam exercício. Mas, nesse mesmo tempo, o pai ou a mãe pode levantar alguma situação que é importante conversar com aquela criança, e esse assunto, às vezes, não é conveniente conversar junto com um outro irmão, ou o homem conversar junto com a esposa e a criança. Teria uma conversa particular entre pai e filho, ou mãe e filho, ou filha. Esse momento que está andando, é possível usar esse tempo, que seria um subproduto, tá certo? Eu vou usar aquele tempo que seria, de certa maneira, um tempo perdido nesse sentido, porque ele está sendo muito bem usado para o exercício físico. Nota 100. Mas por que não usar este tempo para também um diálogo? Por que não usar este tempo para agregar uma outra criança, um vizinho, para ir junto e ver o modelo que esse pai ou essa mãe usa junto com a criança, e no outro dia o outro também é convidado? Nós tecemos uma rede aonde nós vamos crescer para o infinito, mas tem que maximizar esses recursos. Muito bem, doutor Hélio. E isso me faz lembrar, né, aquilo que o adulto pode falar para uma criança, muitas vezes passa pelas crenças do próprio adulto, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe assistia jogo de futebol e ela não entendia como é que aquele jogador que caía, né, que coisa absurda, como é que ele não se machucava, como é que ele continuava fazendo, né? E ela até falava para mim, talvez eu nunca te incentivaria a fazer esporte, mas ela sempre me incentivou apesar disso. E nós temos alguém na linha, quem é? Edson de São Judas Tadeu. Como? Edson de São Judas Tadeu. Edson São Judas Tadeu, bom dia. Bom dia. Eu estou muito rouco, mas eu vou tentar comunicar com vocês. Tá ótimo, pode falar. Uma pessoa que nem eu, deve ter milhares no Brasil e no mundo, e que, por exemplo, não consegue programar 20 minutos para uma caminhada, alguma coisa de útil. Eu sei que eu completei 60 anos agora em fevereiro, mas faz 5 anos que o médico é impressionante, vai caminhada, eu faço um dia, aí um mês eu faço mais um dia, não consigo me programar, não consigo, sei lá, será que tem que buscar ajuda psicológica? Eu acredito que não deve ser só eu, deve ter várias pessoas. Tem um amigo meu que trabalhou comigo na GM, é a mesma coisa.
Tem programa no domingo. Chega no domingo, ele liga pra mim, não vai, também ia ligar pra você, que eu não ia. Aham. Edson. Um abraço pra vocês. Um grande abraço, muito obrigado. Sim, Edson, você pode, claro, buscar ajuda psicológica, todo mundo sempre pode. Mas antes disso, né, como trabalhar a sua mente, essa crença que a gente não pode, não consegue, né, fala assim, puxa, eu não consigo arrumar tempo, né? É um treino com a própria mente. Como é comparar, por exemplo, se você tivesse ganho na Mega Sena, por exemplo, com certeza qualquer um de nós arrumaria tempo suficiente para sair de casa e ir buscar seu prêmio, seja ele de que tamanho for. Pode ser algumas dezenas de reais ou milhões, não importa, mas sempre a gente acharia tempo. E começar a verificar que o tempo ele pode ser programado sim, e você pode buscar ajuda, claro, e tem treinamento para isso. A nossa mente ela é poderosíssima e pode fazer muito por você, né? Davi, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, Edson, muito interessante a sua pergunta, porque isso acontece com realmente a grande maioria das pessoas. A gente se propõe a fazer alguma coisa e não faz. Na atividade física, uma coisa que costuma funcionar é você relacionar e você linkar essa atividade física com uma outra pessoa, né? Então você fala assim, não, eu vou caminhar com a minha esposa, vou caminhar com um amigo, vou caminhar com alguém, e você marca, olha, terça-feira, 7 horas da noite, eu vou caminhar. E aí a outra pessoa, pode ser 1, 2, 3, enfim, quantas pessoas você quiser, porque daí uma pessoa acaba puxando a outra e o compromisso acaba sendo mais fácil de acontecer, né? E você não precisa de ser com a mesma pessoa sempre. Você pode caminhar um dia com a sua esposa, no outro dia você pode andar de bicicleta com um grupo de amigos, no outro dia você pode jogar futebol se você gostar, enfim, sempre com aquelas recomendações gerais, que é passar por uma avaliação clínica, cardiológica, antes de iniciar atividade física. Uma coisa interessante que eu estava vendo, até estava conversando, outro dia eu assisti um áudio do Dr. Drauzio Varela na internet, e ele estava colocando esses aspectos assim, né? Por que a gente não consegue fazer atividade física, né? E ele estava correlacionando com um aspecto, né, de sermos animais, porque o ser humano é um animal, nós somos mamíferos, né? Claro que nós nos diferenciamos pela capacidade de pensar, de refletir e de mudar as nossas atitudes, mas ele estava fazendo essa correlação em relação ao mundo animal. O animal, o que ele faz normalmente? O animal, ele se movimenta normalmente em 3 situações. Quando ele vai buscar comida, né, então um tigre no meio de uma floresta, mas ele precisa de comida, ele sai correndo e vai atrás da presa. Ou quando ele está fugindo de um predador, ou quando ele está buscando sexo. Basicamente nessas 3 situações que ele se movimenta. E então o que acontece? Quando ele não está fazendo isso, normalmente ele está parado, tentando armazenar a energia que ele conseguiu para poder se manter. O ser humano, muitas vezes, se a gente fizer uma correlação, está nesse sentido. Então, a gente tem uma tendência a se manter em inércia, se manter parado, se manter assim, sem fazer as coisas. E ele estava dando um exemplo de que assim, ele gosta de correr. Então, ele estava falando, olha, eu acordo às 5 horas da manhã e eu não penso muito. Se eu ficar pensando, olha, eu vou sair para correr, eu vou fazer isso. Não, ele falou assim, não faz, né? Não faz. Ele falou, eu acordo às 5, eu coloco os shorts, coloco o tênis, desço do prédio e começo a correr. Porque se você fica pensando, será que você não sai da cama, você vai ficar deitado lá e não vai fazer o exercício. Vai arrumar todos os argumentos para continuar. Todos os argumentos. Então, coloque na sua cabeça que o exercício é algo fundamental para a sua saúde, né? O exercício não é possível terceirizar. Não adianta você falar para um amigo meu, vai fazer exercício por mim. Não dá. Você tem que fazer o exercício, né? Você pode pagar para alguém, olha, vai lá fazer tal coisa para mim, mas exercício não dá. Você tem que fazer. Então coloque isso na sua cabeça de que é algo fundamental para a sua saúde, que isso vai te trazer benefícios tanto do ponto de vista físico quanto mental, que talvez isso também seja algo que te ajude a sair dessa inércia. E vai te motivar cada dia mais. Muito obrigado, Edson, pela sua participação. E você, caro ouvinte, faça como o Edson, como o Ney, participe. O telefone é 3322-1290. E nós temos aqui o Cláudio. Cláudio tem uma pergunta para nós aqui. Cláudio. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia o pessoal aqui da bancada. Bom dia o Albert, toda a turma aqui. É interessante que ele estava falando agora,
o do Dr. Davi. Agora eu queria saber o seguinte, aquilo que você basicamente já respondeu, mas só para dar uma reforçada. Eu preciso fazer exercícios, eu preciso fazer um regime, né? Eu falo assim, vou começar na segunda. Por que tem que ser na segunda? Não pode ser hoje ou amanhã. Se é na quinta, segunda-feira eu vou começar. Isso normalmente acontece e isso é um trabalho mental, gente. Olha só como nossa mente funciona. Eu vou começar na segunda, né? Quando chega segunda-feira, como é que se o seu cérebro pudesse falar, ele fica pensando assim, poxa, hoje é segunda-feira, eu tenho que começar quando? Na segunda. Então eu tenho uma semana inteira para começar, e todas as segundas. Agora chegar e falar para você mesmo, eu vou fazer todos os dias, porque todo dia é um dia maravilhoso para mim e para o mundo que está na minha volta. Davi, doutor Hélio, o que vocês têm para falar? Bom, eu queria fazer uma colocação em cima do que o Cláudio falou, tá certo? As pessoas passam para segunda-feira, então já foi feita uma colocação. Mas nós estamos tentando mudar o comportamento de cada pessoa no dia a dia e no agora. Por exemplo, as pessoas que se alimentam muito, têm um desespero em comer. Eu tenho uma dica para vocês nesse sentido, que pode ser posta em prática agora. O indivíduo teve vontade de comer, toma água. Ele está com uma vontade de comer qualquer coisa, toma 1 a 2 copos de água, porque a água cria condição de você não se alimentar. Tanto é que é totalmente contraindicado na hora do almoço ou do jantar tomar água ou qualquer líquido. Mas durante o dia, a gente aumentar a ingestão de água facilita tremendamente o indivíduo controlar o apetite dele. E quando é que você pode pôr isso em prática? Na próxima segunda? Não, agora, terça-feira, por volta de 9h30, 10 horas. E agora, cada um de vocês, se for agora tomar um pouquinho de água, possivelmente vai almoçar um bocadinho menos. Aquele pratão se torna um prato. Será que isso é importante para a sua saúde? Não só é importante, mas é fundamental. Então, esse programa é um programa prático e objetivo. Só completando o que o Cláudio falou, talvez esse aspecto também seja cultural. Por quê? Porque segunda-feira, teoricamente, é o início da semana. Teoricamente, porque a semana começa no domingo. Segunda-feira, é o segundo dia da semana. Mas as pessoas, muitas vezes, elas vinculam que com o início da semana, que seria, teoricamente, a segunda-feira, a gente vai tomar uma atitude. Isso está ligado também muito ao sistema, né, decimal no qual a gente está inserido. Então, as pessoas pensam que é o número 1, o número 10, o número 100, o número 1000, que são números mais redondos, entre aspas. Então, vamos começar no dia 1º, vamos começar no dia 10. E isso, analogicamente, seria como se fosse começar na segunda-feira. Mas isso, na verdade, é uma questão de você parar, pensar. Se você começar na segunda, na terça, na quarta, pouco importa. O que importa é iniciar, é começar o processo. Iniciar e continuar, né? E de repente, olha só que coisa estranha que a nossa mente pode perceber, né? Segunda-feira, a maioria de nós pensa assim, puxa, é o pior dia da semana, né? E existe, eu estava lendo outro dia, né? Existe várias pesquisas, e a americana adora fazer pesquisa, diz que a incidência de casos de atendimento médico nas segundas-feiras é muito maior do que nos outros dias da semana, e por coincidência, na sexta-feira quase que não acontece, né? Por que isso? Porque e nos animais, por exemplo, não acontece isso. O animal não fica doente somente na segunda-feira, né? E por que acontece isso? Porque nós acreditamos que aquele é o pior dia da semana, e começar a mudar isso é imediato, é possível, né? E como é que a gente pode pensar, puxa, eu vou começar na segunda-feira, se eu já acho que segunda-feira não é um dia interessante? O ideal é, como o doutor Hélio falou, começar agora, nesse momento, né? Oi, doutor. Então, seguindo essa linha de raciocínio, de que nós somos um animal, com todo respeito à nossa figura impoluta e tudo, mas nós somos animais. Então veja o seguinte, nós temos que acabar com a ideia do individualismo. O homem é um animal social, então todos nós precisamos do outro e o outro precisa de nós. Então, tudo que eu for fazer junto com alguém, a possibilidade de eu fazer melhor
fazer mais rápido, fazer em excelência aumenta tremendamente. Muito poucas coisas a natureza exige que nós façamos sozinhos. Por exemplo, dormir, não tem jeito de compartilhar o sono. Comer, eu tenho que botar o alimento na minha boca. Mas eu estou dizendo, num sentido um bocadinho mais amplo, nós precisamos do outro. Todo relacionamento precisa do outro. Então, se nós conseguirmos mostrar para você como é importante você contar com o outro e aquela situação, que o jeito de você se transformar, você tem que transformar a sua mente. É impossível você mudar o seu comportamento se você não muda a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar, que automaticamente, sem nenhum esforço da sua parte, você mudou o comportamento, mudou a ação. E como mudar a sua maneira de pensar? É fazer algo que você nunca fez. Imagina, algo que você nunca pensou, que você vê que outras pessoas pensam e que você não se dá o direito de pensar. Se dê o direito de pensar diferente, você vai ver o quanto isso vai se tornar benéfico na sua vida. E agora, a criatividade, né? O que é a criatividade nisso que nós estamos falando? Ela é importante para conseguir um melhor rendimento, uma melhor alta performance? O que tem a dizer sobre isso, doutor Hélio? Bom, a criatividade é alguma coisa ligada assim à nossa imaginação. O Einstein já dizia de que a nossa imaginação é mais importante do que a nossa capacidade lógica, a nossa capacidade de pensar. Então é preciso a gente imaginar. E a nossa mente ela é totalmente favorável, ela aceita tudo que eu quiser imaginar, mesmo que seja alguma coisa impossível. Eu posso me imaginar estando na lua andando, eu posso me imaginar estando no sol andando. Claro que é impossível, tá certo? Andar no sol, a temperatura não permite, mas eu posso imaginar que eu estou lá andando. Então vamos ficar com os pés na terra e nos perguntar agora, o que é que eu posso modificar agora? O que eu posso fazer agora? E que se eu fizer agora, a minha vida modifica agora, porque eu modifiquei meu pensamento, e se eu modifiquei meu pensamento, eu modifiquei automaticamente a minha maneira de agir. Eu acho que a criatividade também está muito ligada a esse conceito de você encontrar um caminho para resolver uma determinada tarefa, algo que você quer fazer, de uma maneira mais tranquila, mais rápida.